Oi, pessoal, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Diogo Nogueira, estou como gestor corporativo de gestão de riscos, controles internos e melhoria contínua de processos. E hoje tenho o prazer aqui de receber o Wilson. O Wilson ele é professor, mestre e especialista nos nossos temas de gestão de riscos, auditoria, compliance. Hoje o Wilson está como diretor responsável das áreas de auditoria e de compliance do Grupo Silvio Santos. Wilson, muito prazer, muito obrigado, antes de mais nada, por estar aqui conosco. É com você. Obrigado, Diogo, pela possibilidade de participar junto com vocês, porque realmente esse é um tema que todas as empresas têm que se preocupar. A gente tem uma preocupação muito grande no nosso dia a dia com as operações, os nossos negócios, só que risco é um fato relevante dentro de cada organização, inclusive até para o futuro da sua existência também, né? Boa, isso mesmo. E aqui, pessoal, antes de começar, a gente vai falar um pouquinho como funciona a gestão de riscos, principalmente os papéis, responsabilidades. Risco a gente trata como estratégia, vamos já falar um pouquinho, né, Wilson? Mas antes de mais nada, queria fazer aqui e trazer aqui para o pessoal, Wilson, uma grande provocação, né, sobre o tema. Quando ouvimos falar em gestão de riscos, né, a gente pensa logo como um problema. É um problema mesmo, Wilson? Ou seria, no mundo corporativo, uma estratégia? Né? Sim, pois é. Bom, a gente tem que demandar o que que é um risco, né? O risco, na realidade, a gente tem em toda a nossa vida. A gente está ali cercado por riscos. Quando a gente fala, vou levantar de manhã, poxa, você levanta de manhã sem o seu sapato, você dá uma topada com o dedo no pé da cama, vai tomar seu banho, tá sem água, atravessar a rua, pode ter um problema ali de um carro vir rapidamente e você não perceber. Então, nossa vida ela está cercada por riscos. A gente tem que entender que riscos faz parte da nossa vida. Então, a partir daí, a gente entende que, sendo inerente à nossa vida, risco pode ser uma coisa boa, como também pode não ser. Então, a gente que tem que avaliar esta situação em cada momento da nossa vida. Já é perfeito. Esse é um tema engraçado que esses exemplos mais do dia a dia que a gente convive, a gente sempre fala para as pessoas e aí isso fica muito mais fácil os nossos colaboradores, as nossas pessoas interagirem conosco, entender um pouco melhor sobre gestão de riscos e como gerenciá-los, né? Mas já puxando o gancho aqui para nossa companhia e falando um pouquinho de estratégia, o que você acha sobre gestão de riscos, sobre o olhar estratégico? A gente está falando de uma grande companhia, somos a maior operadora de saúde da América Latina, com uma operação extremamente verticalizada. A gente tem mais de 70 mil colaboradores, né? Quase 100 hospitais, além das nossas clínicas. Então, se a gente chegou até aqui, foi com base em estratégia. E certamente o gerenciamento de riscos faz parte disso. Então, o que você pensa, o que você acha sobre gestão de riscos, sob o olhar estratégico? Risco, ele é sempre um ponto que tem que ser analisado pelo gestor da operação, que é ele que conhece o dia a dia, que conhece o que pode acontecer ou deixar de acontecer. Então, quando a gente fala sobre as áreas que estão relacionadas ao gerenciamento de riscos, que é além da área de gestão de riscos, a área de compliance, a área de auditoria interna, há uma preocupação muito grande do gestor da área saber se aquilo que ele está tendo como decisão é a melhor para a organização. E muitas vezes, claro, há dúvidas, será que esse é o melhor caminho que eu estou tomando? Não, eu tenho que tomar esse risco ou não tomo. É lógico que baseado na experiência a gente tem uma identificação de que caminho tomar. Só que é sempre importante o gestor de risco ser o responsável pelo risco. Então, não é deixar isso para a alta administração, deixar isso para o conselho ou para as áreas de gerenciamento de riscos. Quando a gente fala numa empresa como é o tamanho da Vida, você tem que se preocupar muito com isso, porque o volume de pessoas, Perfeito. volume de operações que você tem, gerenciamento de riscos são fatores preponderantes para um resultado melhor ou não tão bom dentro de uma operação. Eu vou só puxar o gancho aqui para o nosso dia a dia, especialmente para o nosso business, que quando a gente fala de gestão de riscos, especialmente na saúde, e aí indo com foco mais operacional, a gente trabalha com vidas, né? Mais um motivo para que os nossos médicos, os nossos enfermeiros,
farmacêuticos, quem conduz a operação assistencial do dia a dia, é fundamental esse gerenciamento de riscos. Então, se esse corpo clínico, os responsáveis pelas vidas dos nossos pacientes, pelos nossos clientes, não tiverem clareza nos processos, nos nossos protocolos e procedimentos para fazer efetivamente o que os processos e, no final do dia, a estratégia alinhou, com certeza, no final do dia, os nossos beneficiários, os nossos clientes podem vir a sofrer com isso, né? E já puxando o gancho também, falando de estratégia, mais uma Sim. vez, um dos nossos pilares estratégicos e o principal cerne disso é o cliente. O cliente está no centro da nossa estratégia. Mais motivo que a auto-administração, embora tenha um grande papel fundamental no gerenciamento de riscos, e vamos já falar um pouquinho, mas ela cobra muito da nossa operação, a execução com foco na qualidade assistencial. Então, se as nossas pessoas operacionais, táticas, estratégicas, independentemente do nível, não tiver clareza em como gerenciar os riscos, os processos e os objetivos não são alcançados, né? Perfeito. Não, e é importante, porque a empresa ela dá as diretrizes da forma que ela quer que os processos operacionais acabam acontecendo. Você tem políticas, você tem normas internas. Muito importante cada gestor e cada funcionário entender daquilo que ele faz na operação do dia a dia. O seu papel. O seu papel é exatamente isso, porque você tem ali na política, você tem a norma, a forma que você pode direcionar. Então, você conhecendo o seu papel, porque a área técnica, ele vai conhecer pelo dia a dia, pela sua experiência. Agora, como que a empresa entende o direcionamento de um ponto ou de outro, com certeza as políticas internas elas vão dar essas diretrizes. E é importante todos conhecerem essas políticas para também saber de que forma atuar no seu dia a dia e direcionar as suas decisões. Wilson, falando um pouquinho de estratégia, já que a gente está falando de acabamos de falar um pouquinho de auto-administração e de estratégia, de políticas. Aqui, para quem não sabe, as políticas são elaboradas pelas áreas de negócio e conduzidas pela governança corporativa, aprovadas em conselho de administração, ou seja, desde a área de negócio até a auto-administração, os processos são revisados, elaborados, revisados e aprovados, né? Ou seja, as áreas conduzem devem conduzir aquilo que está determinado em política e normativas internas. Na sua visão, qual é o papel, conta um pouquinho também a sua vivência e a parte técnica também, qual é o papel fundamental que tem a auto-administração, os executivos, que a gente chama usualmente de donos dos riscos, ou risk owners, na condução, no gerenciamento dos riscos corporativos? Eles têm que estar preocupados em qual é a decisão estratégia que vai ser utilizada dentro desse processo. Então, dentro da operação, conhecer quais são os direcionamentos estratégicos de cada negócio e, com isso, ele direcionar as suas decisões baseada nas aplicações do que eu tenho das políticas, entendendo dentro de cada processo operacional a melhor forma de seguir esse direcionamento. Então, esse direcionamento, como a gente costuma dizer, o tom vem de cima, o tom é the top, que sempre é informado isso nas rodas de área de compliance, de auditoria, de riscos. Esse tom é primordial, porque o que vem de cima é o que se reflete abaixo nas pessoas que estão na operação. Perfeito. Você falou de tomada de decisão, aí eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, considerando as nossas decisões, diretrizes e estratégias baseadas em dados. Mas quando a gente fala de gestão de riscos e de principalmente tomada de decisão, o gestor, os nossos executivos, a auto-administração, ela olha sempre a estratégia, mas ela toma as suas medidas, claro, com a ótica de cumprimento de objetivos, sejam eles estratégicos ou não, mas baseada em dados. Como que a gestão de riscos, como aliada-chave da auto-administração e das áreas de negócio, a gente consegue contribuir com essas diretrizes e tomada de decisão baseada em dados e em riscos?
Hoje em dia é muito importante, né? Quando a gente fala em dados, dados é o novo petróleo do mundo, né? E todo mundo comenta sobre isso. Então, as informações baseadas em dados são sempre importantes para você ter um histórico do que aconteceu e do que vai acontecer à O que pode frente ou acontecer, o que né? pode acontecer. Perfeito. Então, dentro desse direcionamento, é importante entender todo o histórico que está se falando para poder ter uma tomada de decisão mais direcionada. Só que a gente deve tomar no cuidado, principalmente quando a gente fala em dados, e aqui dentro da empresa, a Apvida, você está falando de dados e dados estratégicos, Perfeito. são dados que você tem que tomar um cuidado ao extremo para ser tratados, porque são dados de saúde e são dados que tem que se tomar esse cuidado para não haver vazamento. Então, a gente tem que tomar um cuidado no dia a dia a forma que a gente vai tratá-los. Ah, eu vou passar para uma pessoa através de um e-mail porque é mais rápido, eu não quero direcionar porque é muita burocracia, passar pela área A ou B ou via sistema. Perfeito. Sempre quando você entende que, eu vou dar uma olhada por aqui, vou desviar por aqui porque é mais rápido, perceba se não está direcionando alguma coisa de uma forma diferente do que a diretriz está determinando, porque quando a gente fala em dados, dados é muito importante para tomar a decisão, só que um vazamento de dados pode trazer um risco para a imagem do negócio muito grande. Então, existe risco nas duas posições. Esse Perfeito. é um ponto importante a ser lembrado sempre. E não somente na forma que o dado é enviado, é disponibilizado, mas na consistência, né? O dado efetivamente é confiável? A auto-administração, as lideranças podem e devem confiar naquele dado para as suas tomadas de decisões? E já puxando o gancho para quem eventualmente não sabe, a nossa empresa, Wilson, a gente tem o que seria a melhor prática, que as nossas tomadas de decisões da auto-administração normalmente leva-se em consideração indicadores com base em objetivos, com base em Uhum. estratégia. E a partir daí, a gente tem o que a gente chama de apetite a riscos na companhia, né? De que aqueles indicadores, aquelas estratégias são com base em dados, muitos deles estatísticos e históricos, naturalmente, e não quer dizer necessariamente que a gente sempre vai cumprir 100% dos objetivos ou daquelas atividades. Tudo é com base em dados, mas com base em riscos. Então, esse artifício de apetite a riscos, para quem aqui não sabe, a gente consegue levar à administração o que eles podem tomar de risco, o que eles decidiram, o que o Conselho de Administração aprovou o nosso apetite a riscos, para que a gente tenha uma tolerância aceitável na condução do dia a dia, e aqui eu estou falando de operação, de estratégia, do nosso dia a dia, para esse gerenciamento melhor das nossas atividades, olhando sempre com base em dados, mas também com base nos nossos riscos, né? Wilson, indo já aqui, infelizmente, para o final, se deixasse a gente Uhum. ia passar o dia aqui falando, né? Sim. Mas, considerando isso que a gente falou, qual que no final do dia é a lição aqui que a gente toma? Qual é o nosso papel quanto gestor, colaborador, executivo, conselheiro, diante desses objetivos, dos processos? O que a gente deve fazer e como fazer para gerenciar melhor essas questões, ou seja, gerenciar melhor os nossos riscos? Importante que você comentou do apetite ao risco. Dentro das organizações, a gente nunca vai ter um processo de risco zero. Isso não vai acontecer. Perfeito, Por menor que seja, vai ter um risco dentro do processo perfeito, operacional. perfeito. O que tem que se entender é, dentro desse direcionamento, pela estratégia dentro da organização, se aquele risco residual que está ali na operação, ele pode ser suportado pela operação. Porque eu vou trabalhar de uma forma onde eu vou direcionar a minha decisão com um risco suportado e dentro de uma estratégia dentro da organização. Então, o que eu acho que é importante a gente avaliar é assim: o risco ele sempre vai acontecer. Em ele acontecendo, a materialização ele vai gerar um problema grande para a organização ou não? Ou ele é um problema suportável? Então, eu acho que você tendo em mente a estratégia da empresa, o apetite ao risco, o direcionamento da operação e da sua decisão, ele é muito mais assertivo. Joia.
Então, assim, quando a gente acabou falando mais um pouco sobre estratégias, sobre auto-administração, mas também falamos do papel fundamental que se tem a operação. Então, fica aqui o reforço, né, do nosso lado, Wilson, e a reflexão para todos, que quando a gente fala de gerenciamento de riscos, de forma corporativa, a gente não está falando que riscos é uma responsabilidade apenas da diretoria executiva, da área nossa de gestão de riscos, ou de compliance, ou de processos, ou de proteção de dados, ou da auditoria interna. Não. Riscos é algo que ele é transacional na companhia, se permeia pela companhia toda, né? E é responsabilidade de todos. Todos são responsáveis pelos nossos gerenciamento de riscos, incluindo a gente. Eu, como área de riscos, também sou responsável por gerir os nossos riscos, inclusive os meus riscos, além de auxiliar as áreas de negócio na melhor condução do gerenciamento dos riscos das áreas, né? E aqui eu retomo, Wilson, aquela nossa provocação inicial, quando a gente ouve falar no final do dia em gestão de riscos. Risco é um problema? É uma solução? Ou é uma fonte de estratégia? É totalmente estratégico. Quando você está falando sobre riscos, riscos é a forma que a empresa vai conseguir atingir os seus objetivos da melhor forma possível com uma decisão para a tomada melhor dessa decisão com um custo menor. Você pode ter um risco para te trazer uma operação melhor, um resultado melhor dentro do seu processo operacional. Então, como a gente já falou aqui, risco não é ruim, muito pelo contrário, risco é muito bom. Primeiro porque ele traz um limitador para a gente, saber qual que é, ou até que ponto a gente pode atingir. E uma visibilidade do que de forma inerente a gente está correndo e como a gente pode correr, se é possível, se é tolerável, se é aceitável. Né? Exatamente. E como você falou, risco é responsabilidade de todos, porque a alta administração, o presidente, a diretoria, os gestores não estão no dia a dia da operação. Perfeito. Numa determinada situação que está tendo de atendimento a um cliente. Quem está lá? A área de atendimento, a pessoa da área médica, não é o presidente, não é o diretor. Então, a responsabilidade é daquela pessoa individual, não no CNPJ da empresa, mas aquela pessoa que está atendendo. Então, a preocupação tem que ser de todos, Perfeito. Da alta administração e de todos os funcionários da organização. Wilson, excelente sua fala, só para reforçar ainda mais o nosso compromisso aqui com os nossos colaboradores, com a auto-administração, com as demais áreas de negócio. Eu tenho o privilégio de fazer parte de diversos fóruns na companhia e eu acompanho a auto-administração, principalmente o nosso presidente, com os nossos executivos, em reforçar diariamente o nosso compromisso e no final do dia a gente está falando de gerenciamento de riscos com foco no cliente. Então, seja o enfermeiro, seja o farmacêutico, os nossos médicos, seja o atendente de call center, quem recebe aquela demanda, direciona aquela demanda para atendimento no final do dia ao nosso cliente. É fundamental um correto direcionamento, uma correta prática, com base, como falamos, em normativas, em políticas e procedimentos, para que no final do dia a gente atinja nossos objetivos estratégicos com base em gerenciamento de riscos. Então, Wilson, infelizmente, o tempo é escasso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a disponibilidade por ter vindo aqui. Espero te encontrar mais vezes. É isso, muito obrigado. Obrigado também, Rap Vida, você, Diogo, por estar desenvolvendo e difundindo todo esse processo, porque quando a gente fala sobre riscos, a gente não está falando somente sobre a companhia, nós estamos falando sobre nós, no nosso Perfeito. Dia a dia. Então, agradeço a oportunidade, sucesso a vocês, porque Obrigado. Realmente é uma difusão e um desenvolvimento que a gente tem que ter no dia a dia, até todos terem a noção de como tratar da melhor forma possível. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Fica aqui mais uma vez o nosso compromisso em gerir melhor os nossos riscos. Ficamos à disposição como área de gestão de riscos, controles internos e melhoria de controles, de processos. A gente, como já falamos no outro podcast, nós temos uma página dedicada na nossa intranet, no nosso B-Home. Então, por favor, fiquem à vontade de contar conosco. E muito obrigado mais uma vez.